Olá, que bom que você está nos acompanhando. Saudamos, desejando a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sugiro que você acompanhe em sua Bíblia as leituras sugeridas, que são o Salmo de número 30, Lamentações 3, versículos 22 a 30, 2 Coríntios 8, versículos 1 a 15, e o Evangelho conforme Marcos, o capítulo 5, versículos 21 até 43. Nós vamos refletir sobre esses textos com o seguinte tema: o que fazer quando sofremos? Que Deus nos acompanhe na reflexão da sua santa palavra. Amém. Prezados em Cristo Jesus, sabemos que muitas são as ofertas e também promessas anunciadas por aí afora para as pessoas. Uma delas é que, se você é cristão, você pode ficar livre do sofrimento, pode parar de sofrer. Será que isso é verdade mesmo? Será que há fundamentação bíblica para isso? Em nosso dia a dia, você e eu sabemos que temos que lidar com dificuldades, com sofrimentos, com decepções, frustrações, doenças, luto e assim por diante. E essa é a realidade de todas as pessoas. Uns podem sofrer mais que os outros, é verdade, mas o fato é que todos estamos no mesmo barco quando o tema é sofrimento. E isso não é algo novo. Se olhamos para os textos bíblicos de hoje, nós vamos ver que todos eles apresentam a realidade do sofrimento. Se alguém aparece prometendo uma vida sem sofrimentos a você, você não precisa estar em dúvida que está diante de alguém que quer vender um peixe estragado para você, ou seja, que quer enganar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, nos é lembrado que o apóstolo Paulo e Barnabé animavam os cristãos a permanecerem firmes na fé. E é dito também lá que ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. E o próprio Senhor Jesus afirmou em João 16, versículo 33, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Já que o sofrimento é uma realidade esta que enfrentamos enquanto estamos no mundo, a pergunta ou questão que está diante de nós é a seguinte: como podemos responder ao sofrimento? Em outras palavras, como você e eu enfrentamos o sofrimento? Pode ser negativamente, ou seja, podemos perder a paciência, perder a esperança, reclamar, brigar com as outras pessoas. Podemos nos desesperar, podemos até chegar ao ponto de brigar com Deus ou até de perder a fé. Você já respondeu assim ou de outras formas negativas ao enfrentar sofrimento em sua vida? Sim, você e eu muitas vezes reagimos assim. Sofremos por causa do pecado em nós e também no mundo. E reagimos negativamente ao sofrimento também por causa do pecado. Por isso precisamos aprender a responder de outra forma. E que forma é essa? É responder ao sofrimento positivamente. Por mais que pareça estranho isso, é essa a vontade de Deus. E os textos bíblicos de hoje nos mostram como fazer isso. No Salmo 30, o salmista Davi mostra que não perdeu a esperança. Ele convida o povo de Deus a louvar o Senhor, agradecendo pela sua ajuda. Reconhece a sua proteção, o cuidado, o socorro, e que a salvação, que tudo isso procedia do Senhor.
E ainda no versículo de número 5, ele vai afirmar assim: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Em Lamentações, Jeremias nos diz: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Que belíssima confissão de fé é essa? Poder dizer: Deus segue me amando mesmo quando eu estou sofrendo. Sim, Deus, o nosso Senhor, nos ama sempre. E ainda no versículo 27, nós somos lembrados do seguinte: e é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Aprender a sofrer com paciência. Nunca perder a paciência, especialmente quando você e eu sofremos. Temos muito a aprender nessa questão. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo nos chama a refletir sobre o exemplo dos cristãos da Macedônia. O apóstolo Paulo afirma que eles eram pobres, que passavam por aflições, mas mesmo assim eles ofertavam com generosidade e também, em primeiro lugar, cederam a si mesmos ao Senhor. Eles não usaram, portanto, o sofrimento, as aflições como desculpa para não ofertar, para não servir ao Senhor e para não ajudar os outros em necessidade. Que belo ensinamento esses cristãos da Macedônia seguem dando para você e para mim hoje. E no Evangelho conforme Marcos, vemos o relato de um pai, Jairo, e de uma mulher que buscam a ajuda de Jesus. Jairo teve a sua filha ressuscitada. Já a mulher foi curada da hemorragia que ela tinha há 12 anos. Ambos buscaram ajuda no único que podia ajudar. No momento de sofrimento, Deus quer que você e eu também busquemos ajuda somente nele, somente no único que pode ajudar. Não, portanto, em superstições, simpatias, idolatria, outras religiões ou em nós mesmos. Se for da vontade de Deus, Ele nos atenderá, Ele nos ajudará. Pode acontecer de a resposta de Deus ser negativa ao nosso pedido, mas Ele quer que nós continuemos firmes na fé, que continuemos buscando somente a ajuda dEle e andando em seus caminhos. Fazer parte do povo de Deus não é garantia que não enfrentaremos sofrimentos e dificuldades. Vimos que essa é uma realidade a ser enfrentada enquanto estamos no mundo. Crendo em Cristo, temos ao nosso lado aquele que enfrentou traições, sofrimentos, fome e, o pior de tudo, o peso do nosso pecado e a consequente morte por causa disso. Jesus não precisava enfrentar nada disso. Sabe por que Jesus fez isso? Para nos livrar do pior de todos os sofrimentos, a saber, o sofrimento eterno no inferno. É por isso que, crendo nele, aguardamos ansiosos o dia em que estaremos no lar eterno, onde foi prometido para você e para mim, em Apocalipse 21, o versículo de número 4, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Que Deus guarde você e a mim nesta certeza, hoje e sempre. Amém. Agora nós vamos orar. Santo Deus de amor, nosso Pai Celeste, te damos graças e louvor por teu grande amor, de maneira especial porque nos acompanhas nos momentos em que passamos por dificuldades em nossas vidas, nos momentos em que nós sofremos. Continua sempre ao nosso lado, que possamos enfrentar tudo com paciência e com a força que somente Jesus pode nos dar. Esteja conosco neste dia e sempre, guarda cada um de nós
e também em nossas famílias. Por Jesus Cristo, o nosso amado Redentor, pedimos e agradecemos. Amém. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Desejo a você e aos seus a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Amém.